Nesta solenidade de São José, padroeiro da Igreja Universal, gostaria de fazer algumas reflexões a respeito deste santo tão importante para a Igreja. Foi o bem-aventurado Papa Pio IX quem, a pedido dos padres conciliares do Concílio Vaticano I, que declarou São José padroeiro da Igreja Universal. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque São José recebeu de Deus uma missão importantíssima, de ser o guardião dos tesouros mais importantes que Deus colocou nesse mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria. Você imagine o poder que Deus deu a esse homem. Imagine as graças que Ele deu a esse homem. Porque é evidente, se você contrata um guarda para tomar conta de um carrinho de pipocas, esse guarda não precisa ser especialmente poderoso. Mas se você põe uma pessoa para cuidar do Banco Central, existe uma proporção entre o tesouro que é guardado e a pessoa que está guardando. São José, como diz o bem-aventurado Papa João Paulo II na sua encíclica de 1989, Redemptoris Custos, ele é o guardião, o custos, o custode, aquele que guarda o Redentor. E é por isso que Deus lhe deu uma missão toda especial e lhe deu graças especiais para esta paternidade. A missão de São José, enquanto pai na Sagrada Família, é uma missão extraordinária. Por quê? Porque, de alguma forma, José e Maria participam de um jeito todo especial e singular de uma realidade que só Deus tem. Só Deus é que realiza. Veja, a Virgem Maria. A Virgem Maria, ela é especialmente agraciada porque ela fez aqui na Terra o que ninguém fez. Ela gerou o próprio Filho de Deus. Ela fez aqui na Terra aquilo que Deus Pai faz lá no céu, gerar o Filho. Pois bem, mas também São José fez algo de único. Claro, muito menor do que a Virgem Maria, mas algo de especial e único, de singular. Ele, aqui na Terra, foi pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, não pai biológico. Ele não interveio sexualmente no processo de geração do menino Jesus, mas ele foi o pai na educação. Foi ele quem guardou, foi ele quem desempenhou a missão espiritual de paternidade. E aqui é interessante, então, esta grande revolução, nós compreendermos que pai é uma realidade espiritual muito mais do que uma realidade física. Talvez aqui haja um verdadeiro ensinamento de Deus. É interessante nós notarmos, por exemplo, nessa época em que a família está tão abalada, que, de uma forma geral, quando a família se rompe, a mãe fica com as crianças. Porque é próprio da maternidade e da mulher este vínculo íntimo com os filhos. Além do mais, é muito mais fácil você encontrar uma mãe solteira com os seus filhos do que um pai solteiro com seus filhos. Por quê? Porque é mais evidente o papel da mãe. Deus quer inverter essas evidências e colocar o fato de que pai mesmo, pai de verdade, não precisa entrar com a realidade sexual e a geração do filho biologicamente. Um pai verdadeiro é espiritual. O pai é uma missão espiritual. Assim como a mãe também, mas com relação ao pai isso é muito mais claro. Vejam, os animais, eles podem procriar, mas ser mãe espiritualmente e ser pai espiritualmente, só nós seres humanos somos capazes. No mundo em que a figura masculina, a figura do pai, tende a desaparecer, no mundo em que cada vez mais os homens estão se sentindo acanhados de serem masculinos, São José é uma figura importantíssima
para o modelo espiritual dos homens. Sim, Maria fez de Jesus um ser humano, mas foi José quem fez de Jesus um homem. Isso é muito importante. Esta realidade da masculinidade, Jesus, nosso Senhor e Redentor, teve que aprendê-la com São José. Porque é assim que acontece a masculinidade de um menino. O menino, para ser homem, para ser viril, para ser verdadeiramente masculino, como Deus nos quer, ele precisa, a um certo momento, se afastar do mundo da mãe. Se o menino fica excessivamente com a mãe, ele será efeminado, frágil, sensível. É necessário a figura do pai intervir para fazer dele um homem que o desafie. A missão de São José, de pai espiritual, foi guardar e proteger nosso Senhor Jesus Cristo de forma extraordinária, porque Jesus era um tesouro. Ele tinha um grande poder, mas não somente isso. Este poder que tinha São José de proteger Jesus e a Virgem Maria das invectivas, dos ataques demoníacos contra os dois, era também um claro sinal de um homem viril, de um homem de Deus, que sabia que a força de um homem, a força masculina, era necessária para o equilíbrio daquela família. A virilidade de São José. É importante termos diante dos olhos que foi ele quem deu a Jesus a coragem. Foi ele quem ensinou a Jesus o trabalho, a perseverança na carpintaria. Foi ele quem deu a Jesus essa personalidade varonil que a Virgem Santíssima não teria sido capaz de ensinar. Vejam como Deus faz as coisas bem feitas. A Sagrada Família, ela se complementa totalmente. E assim São José, na sua missão de pai espiritual, ensinou Jesus também a ser pai. É claro que nós, com essa reflexão, eu não estou aqui tirando a realidade de Deus Pai e não estou diminuindo em nada a presença divina no próprio Jesus. Mas nós sabemos que Jesus era igual a nós em tudo, exceto no pecado. E se a personalidade de Jesus era igual a nós em tudo, psiquicamente falando, humanamente falando, Jesus então precisou fazer aquilo que todo menino precisa fazer, que é protegido, amado e acalentado pela mãe, decidir se separar dela de alguma forma para entrar mais plenamente na esfera do mundo masculino. No mundo onde faltam homens cristãos, verdadeiros, com identidade masculina definida, São José é um grande modelo de guardião, daquele soldado heróico que enfrenta o inimigo para proteger a sua família. Que São José ilumine os nossos pais de família e seja verdadeiro guardião e protetor de todas as nossas famílias, assim como ele é guardião, protetor e patrono dessa grande família que é a Igreja. Se você desejar se aprofundar mais a respeito de São José, da sua função na história da salvação e da grandeza e da riqueza de São José dentro da espiritualidade da Igreja, eu aconselho a você a leitura de 2 encíclicas. A primeira delas eu já citei, a encíclica do bem-aventurado Papa João Paulo II, publicada no dia 15 de agosto de 1989. Mas essa encíclica, ela comemorava os 100 anos de uma outra encíclica, a encíclica de Leão XIII, Quamquam Pluries, de 15 de agosto de 1889. Era Leão XIII comemorando, 19 anos depois da proclamação de São José como padroeiro da Igreja Universal, esse fato, essa alegria
que nós hoje celebramos, temos, sim, um grande guardião que cuida da igreja. É por isso que São José é chamado de terror dos demônios. Por quê? Porque se ele guardou o maior tesouro que Deus colocou aqui na terra, é porque Deus lhe deu as armas para lutar contra toda maldade que viesse contra este tesouro. Quero então desejar a você que esta solenidade de São José seja para a sua família e para toda a igreja uma presença paterna de um homem que nos defende nos combates contra o mal. Nós que vivemos a Quaresma precisamos dessa defesa, já que estamos lutando com o demônio no deserto nesses 40 dias. Por isso, glorioso São José, valei-nos.